Ainda de pé, vamos estar fazendo a leitura do texto que o Senhor colocou no meu coração para essa data. Nós vamos estar lendo a palavra no Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Evangelho de João, capítulo de número 4. Aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos estar fazendo a leitura no versículo 4 também. A palavra do Senhor diz assim: era necessário passar por Samaria. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento. Quero agradecer aos irmãos que estão em oração nesse momento, para que Deus ele tome a direção e que o Espírito Santo fale aos corações, porque é Ele que ministra. Olha para o irmão, para o crente abençoado que está do seu lado e fala com ele: é necessário passar por Samaria. É necessário passar por Samaria. Amém. Igreja, o texto lido é uma palavra do próprio Jesus. Era necessário passar por Samaria. Jesus, naquele momento, quando ele toma essa decisão, na verdade, Jesus ele estava obedecendo ao Pai, porque tudo o que ele fazia era obedecendo ao Pai. Jesus, nesse momento, ele estava vivendo algo bom ali no lugar onde ele se encontrava, na Judéia. Jesus ele estava vivendo uma crescente no seu ministério. Se você fizer a leitura de uns versículos anteriores, existia uma comparação. Algumas pessoas estavam comparando quem batizava mais, Jesus ou João Batista. Jesus estava se tornando conhecido, popular, mas mesmo com tudo isso, Jesus ele diz: é necessário passar por Samaria. Samaria, existia um caminho para ir de Judéia até a Galiléia. Sempre não existia ninguém que passava por Samaria, nenhum judeu. O caminho era pelas margens do Jordão, em uma região conhecida como Pérea. E toda viagem que era realizada da Judéia à Galiléia, ou da Galiléia para a Judéia, eles passavam pelas margens do Jordão, na região da Pérea. Mas aí Jesus ele fala: não, é necessário passar por Samaria. Eu quero que você entenda o porquê que eu estou frisando isso. O povo judeu, eles não tinham um bom relacionamento com quem era de Samaria. Naquela época, se você quisesse ofender um judeu, você chamava ele de samaritano. Era como se fosse um xingo, uma ofensa. Como você, samaritano? Então, se você quisesse ofender alguém, algum judeu, era você chamar ele de samaritano, por conta das diversas barreiras desenvolvidas entre eles ao longo da história. Se você pega lá atrás, você vai entender o contexto, mas nós não vamos adentrar nisso. Eu posso citar um exemplo bíblico em João mesmo, no capítulo 8, no versículo 48. João 8, 48. Quando Jesus estava cumprindo o seu ministério, Jesus ele ia um pouco na contramão daqueles fariseus, daqueles mestres da lei, e aqueles homens não se agradavam da forma que Jesus fazia.
Então, nesse versículo que eu citei, eles disseram assim contra Jesus: não vês que esse é apenas mais um dos samaritanos? Então, os próprios judeus chegaram a chamar Jesus de samaritano. Aquilo era como uma ofensa, aquilo era algo pejorativo, era uma forma de ofender a outra pessoa. E o trajeto por Samaria ele se tornava até mesmo perigoso. Por quê? Porque os samaritanos também não eram muito chegados aos judeus, porque era recíproco. Se ele não gostava de mim, eu também não queria muito saber dele. Então era perigoso, poderia haver atritos no caminho, quando os samaritanos vissem que ali ia uma comitiva de judeus. Por esse motivo, esse caminho era um caminho difícil, esse caminho era um caminho perigoso, esse caminho não era um caminho fácil, era um caminho difícil. Mas mesmo assim, Jesus disse: é necessário passar por Samaria. Igreja, lendo esse texto, aí eu me intriguei e questionei: mas por que Jesus quis passar por Samaria? Será que ele não poderia dar uma volta? Primeiramente, que ele estava obedecendo ao Pai. E quando você obedece ao Pai, o caminho que você vai acontece milagre. Não tem como ser instrumento de Deus indo apenas pelo caminho confortável. Não tem como Deus te usar se você quiser ir apenas no caminho da sua própria decisão, da sua própria vontade. Nós podemos entender que passar por Samaria no texto era um ato de renúncia da própria vontade. Passar por Samaria no texto era um ato de sair da zona de conforto, era um ato de fazer algo diferente, sair da normalidade. Porém, tem um detalhe: passar por Samaria exige maturidade espiritual da nossa parte. Porque existem as barreiras, existem as vontades, existem os questionamentos, mas somente aquele que passar por Samaria vai fazer a vontade do Pai. Somente aquele que passar por Samaria vai ser instrumento de Deus nessa terra. Aquele que passar por Samaria, ele vai poder ver milagre, ele vai poder ver transformação, ele vai poder presenciar cura, ele vai poder ver pessoas sendo renovadas, pessoas sendo restauradas. Aquele que passar por Samaria vai ver a manifestação do poder de Deus nessa terra. Porém, existe uma contrapartida, que é quando nós escolhemos não passar por Samaria. Jesus ele já tinha ali algo traçado. O Pai já tinha traçado todo um plano ali naquele momento. E isso acontece na vida de cada um de vocês. Mas quando nós optamos não passar por Samaria, nós deixamos de alcançar pessoas. Quando você decide não passar por Samaria, não ir pelo difícil, não se entregar genuinamente, vidas vão deixar de ser transformadas. Talvez você poderia estar sendo um agente de transformação na sua faculdade, no seu curso. Talvez você poderia estar sendo um agente de transformação até mesmo em meios seus, na sua casa, na sua família, no seu emprego, dentro daquela empresa, com seu testemunho. Mas quando nós optamos pelo caminho da nossa própria escolha, vidas deixam de ser alcançadas. Mas eu creio e eu quero profetizar que na Igreja Evangélica Sinai, o Senhor está levantando uma geração de homens e mulheres que, independente da dificuldade do percurso, vão passar por Samaria.
porque eu vou fazer a vontade daquele que me viu. Olhemos para Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Como eu disse no início, Jesus, ele não olhou para as dificuldades. Embora ele estivesse com seu ministério crescendo na Judéia, tudo dando certo, as pessoas estavam gostando dele, sair da Judéia para ir para um lugar onde eu posso ser rejeitado. E quando eu estudava essa palavra, eu nem tinha pensado nisso, mas o Senhor trouxe ao meu coração que isso encaixa para cada um de nós. Talvez o momento que você está vivendo está te impedindo de viver o extraordinário de Deus na sua vida. Talvez você pense que nunca é o momento de deixar Deus te usar. Deus vai me entender, mas aqui a minha rotina está puxada demais. Deus vai me entender, mas eu estou estudando, eu trabalho, eu faço tanta coisa. Deus vai me entender. Quando eu acabar isso aqui, aí eu pego e me dedico na obra. Não, eu estou trabalhando demais. Eu trabalho de manhã, eu trabalho de tarde, eu trabalho à noite. E o chamado de Deus na sua vida? E aquilo que Ele te entregou? Às vezes eu vivo um momento bom demais nas coisas terrenas e carnais que me impedem de viver o propósito daquilo que é eterno. Mas Jesus abriu mão daquilo. E Jesus também, ele não se importou com o percurso. Embora existisse um percurso mais fácil, mais tranquilo, Jesus, ele faz a vontade do Pai. Muitas das vezes o Senhor, ele nos fala: olha, é por ali, é desse jeito que você vai fazer, é desse jeito que você vai exercer, é desse jeito que você vai cumprir. Mas aí a gente não se entrega totalmente. A gente fala assim: eu vou, mas eu vou do meu jeito. O destino final vai ser o mesmo, não vai, Jesus? Mas eu vou do meu jeito. Mas o Senhor está dizendo, Ele quer aqueles que abrem mão do próprio percurso. O Senhor, Ele quer aqueles que vão escolher a rota que o Senhor quiser. Não importa a dificuldade. Se o Senhor mandou eu passar por ali, eu vou passar por ali. E outra coisa que me chama a atenção é que Jesus, ele não preocupou com o que as pessoas iam pensar. Um homem judeu indo por terras samaritanas. Não, eu não vou fazer isso não, porque eu tenho uma reputação. Eu não vou fazer isso não porque eu acho que isso não é para mim. Eu tenho medo de crítica. Eu tenho medo de apontamento. Eu tenho medo de dedo. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim. Mas Jesus, naquele momento, ele é o nosso exemplo. Porque Jesus, ele se posicionou para cumprir o seu propósito. Jesus, ele não se preocupou se as pessoas iam falar bem ou falar mal. Jesus, ele não se preocupou se as pessoas iam zombar ou se iam levantar calúnias, se iam criticar. Jesus, ele não se preocupou se as pessoas iam apontar o dedo. Jesus, ele não se preocupou se as pessoas iam falar: olha, aquele ali ficou foi doido, ele ficou fanático, ele perdeu a noção das coisas. Eu não quero nem saber se o Pai mandou passar por Samaria. É por Samaria que nós vamos passar. Não preocupe com o que as pessoas vão pensar. Não, eu não vou falar de Jesus no meu trabalho, senão eles vão achar que eu sou fanático. Não, eu não vou postar na minha rede social quem eu sou dentro da igreja, senão as pessoas vão parar de me seguir, não vão curtir e vão achar que eu enlouqueci. Não importa a opinião das pessoas. O Senhor, ele tem uma grande obra para fazer na sua vida. O Senhor, ele tem uma grande obra para fazer na sua vida.
Igreja, mesmo diante, presta atenção nisso, mesmo diante de todas as dificuldades do percurso, mesmo diante de todas as dificuldades do caminho, do processo, dos julgamentos, Jesus está decidido. Jesus, ele está decidido mesmo diante das críticas, mesmo diante das palavras contrárias, mesmo diante das perseguições. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus já está decidido. Eu acho que só metade que entendeu o mistério desse negócio. Jesus, ele está decidido. Jesus tomou uma decisão nessa noite. Eu quero que você levante a sua mão direita, porque eu quero profetizar sobre a sua vida, porque o Senhor, ele está decidido a ter um encontro com a alma de alguém nessa noite. É hoje que o Senhor decidiu ter um encontro com a sua alma. O Senhor está decidido que hoje ele vai tocar no seu coração. O Senhor está decidido que hoje ele vai sarar essas feridas. O Senhor está decidido que hoje ele vai curar o seu interior. O Senhor está decidido que hoje ele vai te dar experiência nova. É hoje que ele vai te restaurar. É hoje que ele vai te dar um renovo. Só quem recebe da parte de Deus continua com a mão levantada, porque é no dia de hoje que o Senhor decidiu passar pela igreja evangélica Sinai. Porque hoje o Senhor chegou aqui nesse lugar com o coração sedento. Porque hoje o Senhor chegou aqui nesse lugar com o coração atribulado. Porque hoje o Senhor chegou nesse lugar com o coração com fome, com sede, contrito, quebrantado. E é hoje que o Senhor decidiu que vai saciar a sua sede. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é aquele que sacia a nossa sede. O Senhor é aquele que traz o refrigério. E nesse momento, Jesus, ele chega em Samaria. E quando Jesus chega a Samaria, em Sicar, o texto fala, ele chega em Sicar, na região da Samaria. Presta atenção. Jesus estava cansado da viagem. Quando Jesus chega naquele lugar, a palavra vai nos dizer que Jesus estava cansado. E na hora sexta, por volta do meio-dia, Jesus, ele se assenta à beira de um poço. Jesus, ele estava fazendo it. Jesus, ele estava fazendo a vontade do Pai. Jesus, ele estava cumprindo o propósito que o Pai confiou a ele. E mesmo assim, ele não cansou. O Espírito Santo, ele quer falar com a alma de alguém nessa noite. A viagem é cansativa. O percurso, ele não é fácil. Passar por Samaria é complicado. Se você foi por Samaria e chegou até lá, eu tenho certeza que não foi fácil. Você precisou se esforçar muito. O caminho é longe. Você passou por muita coisa nesse percurso. Na verdade, nós podemos dizer que apenas quem vai por Samaria entende o que é ir por Samaria. Somente quem vai por Samaria entende a vida de quem está indo por Samaria. E eu quero te dizer nessa noite, por parte do Espírito Santo, que esse cansaço na carne, esse cansaço no corpo, isso não é porque você está debaixo de oposição do demônio, do inimigo. Isso não é espírito ruim. Isso é o cansaço, porque sobre a sua vida não vale encantamento. Isso que você está sentindo é o peso,
é o cansaço da viagem, porque o percurso é longo, o percurso é cansativo. E o Senhor Ele quer entregar essa palavra para alguém nessa noite, para aquele que chegou aqui hoje cansado, para aquele que chegou aqui hoje talvez com sono na caminhada, para aquele que chegou aqui hoje com fome, para aquele que chegou aqui com sede, para quem está achando que o percurso está demorando demais. E quando o percurso demora demais, escute isso, igreja. Quando o percurso demora demais, nós pensamos que nós estamos no caminho errado. Tem alguém que olhou para o percurso e falou: será que isso é para mim mesmo? Cada passo. Tem alguém que entrou aqui nessa noite que pensou: eu fiz a escolha errada, eu escolhi a profissão, o emprego errado, eu estou no ministério, na chamada errada, eu estou na faculdade, no curso errado, eu estou no casamento errado, eu estou na igreja errada. Mas não é que está errado, isso é a sensação da viagem. E o Senhor Ele te trouxe aqui nessa noite para eu te dizer que toda essa guerra que você está vivendo, todo esse peso que você está passando, é justamente a confirmação de que você está no caminho certo. O Senhor Ele está querendo te dizer que você é de carne, você é de osso, você está com fome, você está com sede, mas Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele é a fonte de água viva. Seja saciado nessa noite, seja saciada nessa noite pelo poder da fonte de água viva. Ele é aquele que sacia toda a sede. Não tem algo que Ele não possa saciar. E mais uma vez, nós podemos olhar para o exemplo do Mestre. Como que nós vamos aprender com Ele nesse momento? Jesus, mesmo estando cansado, Ele tinha acabado de sentar para descansar, Ele tinha parado naquele momento. Se você parar para analisar a história, eles caminhavam nesses percursos, era coisa de 100 quilômetros. A gente, para vir da nossa casa, da igreja a pé, a gente murmura. 100 quilômetros. Não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha moto, não tinha livro. 100 quilômetros. E quando Jesus chega à beira daquele poço, Ele fala: nossa, é agora que eu vou descansar. Tem uma sombrinha, mas Jesus Ele está atento ao que o Pai lhe falou. Jesus, Ele mesmo cansado, Ele avista naquele momento uma mulher, e aquela mulher, ela se direciona até onde Jesus estava, porque aquela mulher estava ali naquele dia para buscar água naquele poço. Entenda comigo que Jesus Ele poderia ter evitado contato com aquela mulher. Jesus Ele poderia ter pensado: não, eu já estou fazendo a vontade, então eu vou descansar só um pouquinho. Mas talvez no momento que a gente para descansar, é o momento que Deus quer manifestar o poder dele na nossa vida. E naquele momento Jesus Ele não pensa duas vezes. Jesus Ele não perde uma oportunidade de fazer a vontade daquele que te enviou. Jesus não perde oportunidades. Jesus não perde oportunidades. Presta atenção, igreja. Aquela mulher estava indo ali até o poço, cumpriu uma rotina. Aquilo ali era só mais um dia comum na vida dela. Ela estava indo até ali, naquele horário de meio-dia, buscar água naquele poço. Entenda que era normal que as pessoas fossem até o poço buscar água, porque não existia encanamento igual hoje, né? Tudo sai a torneirinha, só virar assim. Então existia esse trabalho manual. Então aquilo era uma rotina para aquela mulher.
Na palavra, nós podemos aprender que Jesus ele pergunta para aquela mulher, no versículo 16: vá e chame o seu marido. E aí aquela mulher ela responde para Jesus: eu não tenho marido. Então Jesus ele responde para ela de volta: o que você fala é certo, porque tu tiveste 5 e o que tu tens agora não é seu. Por que meio-dia? Porque a Bíblia ela nos dá esse detalhe. Aquela mulher ela ia buscar essa água naquele lugar, nesse horário, porque era um horário que as pessoas não iam. Era um horário onde o sol estava quente, o cântaro era pesado, cheio de água. O percurso também para chegar ali não era fácil. Quem podendo buscar água de manhã cedo, onde tem nuvens, onde o sol não está tão quente, iria ao meio-dia? Mas aquela mulher ela ia, porque ela era uma mulher mal vista. As pessoas olhavam para ela com um olhar de desprezo, e aquela mulher ela queria evitar contato com outras pessoas. Aquela mulher ela queria evitar olhares, ela queria evitar críticas, ela queria evitar fofocas sobre ela. Ela tinha medo dos julgamentos precipitados. Então ela ia num horário onde ela pensava que não teria ninguém, mas quando ela chega lá, estava Jesus. E o Senhor ele me direcionou a falar sobre isso, porque no dia de hoje entrou alguém por essas portas que está se sentindo dessa forma, e o Senhor ele quer tocar nessa alma. Talvez você que entrou aqui hoje, você tem pensamentos de que você não é digno ou digna. Talvez você que entrou aqui nessa noite, você pensa que a chamada não é para você. Você pensa que o ministério não é para você. Você pensa que ser cheio do Espírito Santo não é para você. Você pensa que a presença dele não é para você. Você acha que a igreja não é o seu lugar. Mas ele manda eu te dizer nessa noite: maior do que o acusador é a graça. Maior do que aquele que te aponta é a graça que te alcança. Maior do que as perseguições é o amor dele pela sua vida. Porque ele é aquele que vai pelo caminho mais difícil só para poder te encontrar. Porque ele é o bom pastor que abandona as 99 ovelhas no aprisco e vai atrás da ovelha perdida. Porque ele é o pai que espera o filho de braços abertos. Porque ele é o leão que se fez cordeiro na cruz do Calvário por amor à sua vida. Louvado seja o nome dele. Toda glória que nós possamos dar para ele é pouco. Ele é aquele que vai pelo caminho mais difícil para ter um encontro contigo. Naquele momento que você evita pessoas, porque as pessoas te feriram, ele vai ao seu encontro. Se aproprie da graça dele sobre a sua vida. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, vai estar escrito assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando o Senhor te encontra, você não é ex nada, você é nova criatura. Nova criatura, nova criatura. Se aproprie da graça do Senhor sobre a sua vida, porque Ele te faz uma nova criatura. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, e nesse momento acontece algo extraordinário. Tem alguém comigo ainda? Diga glória a Deus.
Nesse momento acontece algo extraordinário. Jesus pede água. O que tem de extraordinário nisso? Quando Jesus ele pede água para aquela mulher, Jesus ele está quebrando os protocolos daquele lugar. Quando Jesus ele pede água, ele está quebrando as formalidades com a tradição, com a cultura. Um homem judeu pedindo água para uma mulher samaritana. Não, você não entendeu ainda. Naquele momento Jesus estava querendo uma abertura para agir. E aqui nessa noite o mesmo acontece. O Senhor ele está querendo uma abertura para agir. O Senhor está dizendo: me entrega seu coração, me entrega o motivo do seu choro, me entrega o motivo da sua preocupação, porque o Senhor ele quer quebrar com protocolos nessa noite. O Senhor ele quer acabar com as formalidades nessa noite. Tem alguém que entrou aqui nessa noite que ainda vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Tem alguém que entrou aqui nessa noite que vai ser renovado. Tem alguém aqui nessa noite que vai ser curado. Tem alguém aqui nessa noite que vai ser transformado. Existe alguém aqui nessa noite que veio apenas, assim como a mulher samaritana, ela estava cumprindo uma rotina de ir até o poço. E da mesma forma tem alguém aqui essa noite. Você está cumprindo uma rotina de cumprir um calendário religioso. Você veio aqui nessa noite para assistir a mais um culto. Você veio aqui até essa noite para buscar no poço a água da semana. Mas o que você não esperava é que no poço você encontraria com a fonte que jorra a água da vida eterna. E Ele quer te encher nessa noite. Ele quer te encher nessa noite. Ele quer te abastecer nessa noite para algo mais profundo. Ele não quer que você venha até aqui apenas para cumprir um calendário. Ele quer que você se abasteça da fonte. Da fonte. Porque é na fonte que tem a água que jorra para a vida eterna. E quando você bebe da fonte, você não tem sede novamente. Quando você bebe da fonte, você é saciado definitivamente. Igreja, olha o que o Senhor ministrou no meu coração. Tem algo que talvez não deu certo ou não foi bom na sua história, e você acha que aquilo ali é algo que deu muito errado para você, mas é aquilo ali que te levou para a fonte. Entenda, mulheres bem vistas, de bom relacionamento, não iam na fonte nesse horário, não iam no poço nesse horário. Pessoas ricas, pessoas de grande poder aquisitivo, elas tinham servas que iam até a fonte por elas. Então aquela mulher é uma mulher que, além de ela ter que ir na fonte até o poço buscar a própria água, ela ainda teve que ir naquele horário em que ela encontraria com o Mestre. Talvez você ainda não entendeu, eu vou te dizer com outras palavras. Tem algo na sua vida que não saiu conforme planejado, não saiu conforme você queria, não saiu da forma que você estruturou. Aquela porta de emprego que se fechou, aquele relacionamento que terminou, aquela pessoa que disse que ia ficar, mas foi embora. Para você são coisas que deu errado, mas o Senhor está dizendo: se tivesse dado certo, nem aqui você estava. Não é que deu errado na sua vida, é que Deus ele está disposto a tirar de você tudo aquilo que te tira dele. O Senhor ele te envolve com laços de amor nessa noite. O Senhor ele está falando com a alma de alguém nessa noite. Aquilo que te tira dele
Ele tirou e vai continuar afastando de você. Porque se aquilo permanecesse, você não estava indo para o poço. E no poço você não encontraria com a fonte. E se você não encontrasse com a fonte, você não seria saciado por essa água que mata a sua sede definitivamente. Jesus, ele tem um encontro marcado com você. Aquela mulher, ela não sabia. Era só mais um dia na vida dela. Mas o Pai já tinha reservado aquela data para poder ter um encontro com ela. Antes mesmo daquela mulher abrir a boca, Jesus, ele já sabia da história dela. Antes mesmo daquela mulher dizer algo, Jesus, ele já sabia de tudo que estava acontecendo no interior dela. Igreja, entenda, quando você entrou aqui nessa noite, você não precisou abrir a boca. O Senhor, ele sabe o que você tem vivido. O Senhor, ele sabe o que você tem passado. O Senhor, ele sabe o que você tem suportado. E ele manda eu te dizer que em dias comuns grandes coisas acontecem. Talvez a sua expectativa para o dia de hoje era zero, mas em dias comuns grandes coisas acontecem. O Senhor, ele te trouxe aqui porque ele tem um encontro marcado com você. No calendário dos homens estava escrito: hoje é mais um dia de domingo, hoje é somente mais um culto. Mas no calendário de Deus estava escrito: hoje é o dia da tua vitória, hoje é o dia do teu milagre, hoje é o dia que você vai experimentar da fonte que jorra para a vida eterna. Se você recebe, abre a boca e glorifica o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele se faz presente sobre essa igreja. Mas antes dele iniciar um diálogo, ele te pede uma abertura. Ele te pede uma abertura nessa noite. O Senhor está querendo falar com a alma de alguém que entrou aqui cheia de sede, que ela não sabe aonde recorrer. Ela tem buscado água em fontes que não saciam a sede. Mas o Senhor, ele te diz: nem você sabe porque você pisou aqui nessa noite, mas eu te digo, porque eu tenho um encontro marcado com você. Oh, Espírito Santo, toca nessa alma, toca nessa alma. E naquele momento, igreja, aquela mulher, ela se questiona: quem é esse que sabe de todas as coisas? Esse homem, ele nunca me viu, ele é um judeu. Judeus não andam por Samaria. Quem é esse que sabe de todas as coisas? E eu te respondo nessa noite: para o perdido ele é o caminho, para o cansado ele é o descanso, para o fraco ele é a força, para o aflito ele é a paz, para o solitário ele é o amigo fiel, para o oprimido ele é o socorro, para o faminto ele é o pão, e para quem tem sede ele é a própria água da vida eterna. Ele é o Deus que te viu quando o homem não te viu. Ele é o Deus que foi ao seu encontro quando os homens não queriam saber de você. E esse Deus, ele se faz presente aqui essa noite. Aleluia. Ele se faz presente aqui essa noite. Glória. Tem alguém que está sentindo profundamente na alma. Na alma. E ele vai te saciar essa noite. Ele vai te saciar essa noite. Glória. Muitas das vezes
ao decorrer da vida, nós buscamos saciar a sede em coisas banais, em coisas supérfluas. Nós buscamos saciar a nossa sede em relacionamentos, em bens materiais, em vícios, em pessoas. Mas isso são coisas que você bebe hoje, amanhã você está com sede novamente. Mas Jesus, Ele é aquele que joga na água da vida. Uma vez que você encontra com Jesus, meu irmão, não tem como você ser a mesma pessoa. Uma vez que você encontra com Jesus, você não quer voltar naqueles lugares que você ia para saciar sua sede momentânea. Alguém vai olhar para você depois que você sair desse culto e vai pensar assim: mas o que aconteceu com aquela pessoa? Ela não quer sentar mais aqui nesse meio. O que aconteceu com essa pessoa? Ela mudou de comportamento. O que aconteceu com essa pessoa? Ela está diferente, ela está mudada. Aquilo que ela fala é algo novo. Aquilo da forma que ela age é diferente. Antes ele fazia tais coisas, agora ele não faz mais. É porque você foi saciado definitivamente. E aquilo que vem da carne não te alimenta mais. O Senhor, Ele tem visto a sede do seu coração. Eu creio, igreja, que nessa noite o Senhor, Ele tem falado com a alma de alguém. O Senhor, Ele tem saciado a alma de alguém nesta noite. E assim foi com aquela mulher. Quando aquela mulher ela tem esse contato com Jesus, quando Jesus fala algumas palavras para aquela mulher, imediatamente, instantaneamente, aquela mulher ela se tornou uma evangelista. Aquela mulher ela despertou um chamado, um ministério. O texto ele vai nos dizer que ao retornar para a cidade dela, ela contava para todo mundo o que Jesus fez na vida dela. Quando ela voltou para a cidade dela, o testemunho dela impactou outras vidas. E assim o Senhor Ele quer fazer na sua vida. O seu testemunho ele vai impactar o lugar de onde você veio. O seu testemunho vai impactar a sua casa. O seu testemunho ele vai impactar a sua família. Porque quando Jesus te alcança, não tem como resistir a essa unção. Quando Jesus ele te alcança, não tem como resistir ao chamado. E eu profetizo na autoridade que há no nome de Jesus, que no culto dessa noite o Senhor ele vai levantar profetas, o Senhor ele vai levantar juízes, o Senhor ele vai levantar sacerdotes. Daqui deste culto dessa noite vai sair homens e mulheres saciados. Daqui desta noite desse culto vai sair homens e mulheres que a única fome, a única sede é fazer a vontade do Pai que os enviou. Eu convido a igreja a se colocar sobre os seus pés. Senhor, a tua palavra foi pregada. E o teu Espírito Santo é aquele que toca no íntimo, no profundo e no oculto. Não é a minha voz, não é o Pedro, é o Espírito Santo. Meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, meu Deus, que todo impedimento caia por terra agora. Toda cadeia nas regiões celestes e espirituais caia por terra agora. Meu Deus, no nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem para entregar nessa noite vai acontecer, porque o Senhor é fiel e o Senhor escolheu esse dia. Moisés vai ministrar uma canção. Enquanto Moisés ministra essa canção, você que essa palavra te falou de alguma forma, você que está com a alma, com essa sede, você que sentiu
o Espírito Santo tocar no seu íntimo e no seu profundo. Você que andou afastado da presença de Deus, eu quero te dizer que você não escolheu o dia de hoje para estar aqui, mas o Senhor escolheu porque Ele te encontra uma cara contigo. Aleluia! Esqueça aquele que está do seu lado. Não olhe para aqueles que apontam o dedo, para aqueles que te enxergam. É entre você e Ele. Você e Ele. Você e Ele. E Ele quer te entregar nessa noite. E Ele está te pedindo uma abertura. Ele iniciou o diálogo. Ele começou a conversar com a sua alma. E Ele te chama aqui para você receber. Aleluia! Enquanto Moisés ministra, você pode dirigir já à frente para orar pela sua vida. Ele é Deus, Ele é fiel, Ele quer fazer mais pela sua vida. Dai de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. O Senhor marcou essa data para ter um encontro contigo. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já Leia a ouvi Bíblia, Deus não precisa. Porque Ele aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, porque a minha venceu a fonte da vida em mim.
campo lugar, não há espaço pra mais nada. Tudo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Olha o Senhor renovando aí, ó. Olha o Senhor dando experiência nova aí, ó. Chega aí a abertura que eu te defendo, porque ele vai derramar. Aquele que mesmo sabendo do seu passado, aquele que mesmo sabendo de todas as coisas, ele escolheu passar pelo caminho mais difícil para poder te encontrar. O Senhor é aquele que não vê dificuldades para alcançar uma vida. O Senhor é aquele que não vê dificuldades para alcançar um filho amado. Oh, Espírito Santo. E se meu barco parecer que vai naufragar, está balançando, Louve, igreja, louve, igreja, louve, igreja. está causando medo em meu coração, está causando dúvidas em Jesus. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu, dono do tempo, sou eu, dono daqui, sou eu, dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Esse outro que ouve igual Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Se tem alguém aqui na frente que andou afastado dos caminhos do Senhor, você deseja afirmar hoje a sua fé novamente, eu te convido a vir aqui no meio que o pastor vai estar orando pela sua vida. Aleluia, igreja. Glória. Se tem crente aqui dentro dessa igreja, glorifica, porque é 3 almas. Aleluia.
Deus, nós queremos ser fiel ao Senhor e te agradecer por essas almas, meu Pai, que entenderam o propósito, que compreenderam, meu Deus, que passar por Samaria é a melhor decisão.